Galera ligada no nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje com muita notícia, com muita informação. Vamos falar do lucro milionário que o Flamengo teve na partida contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos falar também sobre uma possível proposta do Everton por uma joia do Flamengo. Vamos falar também nesse vídeo sobre a situação de Gustavo Cuejá e também vamos falar sobre Ronaldo e outros assuntos mais. Não quer perder nada? Assiste o vídeo até o final, cola o dedo no botão do like, se inscreva no canal, aqui no canto da tela tem um botão, aperta esse botão, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa sexta-feira. O vídeo já estava gravado e também editado, mas eu esqueci de um detalhe. O contrato de Ronaldo com o Bahia vai até dezembro de 2020. Ele fica no Bahia até dezembro de 2020. Foi anunciado ontem pelo Bahia. Ele teve um contrato com o Flamengo até 2021. O contrato foi renovado até 2021, porém o contrato dele com o Bahia é até dezembro de 2021, tá certo? Com o Bahia até dezembro de 2020. Agora sim, vamos para as notícias do Mengão. Já começo, galera, esse vídeo falando de algumas situações. Depois eu vou comentar um pouco com vocês sobre a entrevista coletiva dada por Marcos Braz, agora pouco no Ninho do Urubu. Começa esse vídeo falando que uma notícia triste para vocês. O Flamengo pode ser punido sim pelo fato acontecido na partida contra o Atlético Paranaense. O que acontece? Ao final da partida, alguns torcedores do Flamengo arremessaram copos no gramado, atingiram ali alguns jogadores e o principal alvo da torcida era o Diego, devido à forma indisciplinada do atleta bater aquele pênalti. Bateu de maneira relaxada, de qualquer jeito, e os torcedores ficaram muito chateados, muito aborrecidos com essa questão e arremessaram copos no gramado. Diante de tudo isso, o juiz da partida anotou tudo isso na súmula, e isso foi informado ao STJD e o Flamengo pode ser punido por esse ocorrido na partida contra o Atlético Paranaense. Mudando um pouco de assunto, falando ainda do mesmo assunto, mais de uma notícia boa é que o Flamengo colocou mais de 69.980 pessoas nessa partida, um recorde de público do Flamengo no Maracanã. E o principal disso, que o Flamengo só vinha tendo muitos prejuízos, como a gente vem vendo isso durante todo o ano. O Flamengo sempre tomando prejuízo, sempre tomando prejuízo, sempre tomando prejuízo. Quando foi nessa partida contra o Atlético Paranaense, como também na partida contra o Goiás, o Flamengo lucrou mais de 1 milhão. Nessa partida de hoje, de quarta-feira, melhor dizendo, o Flamengo lucrou mais de 2.700.000 reais com essa partida. O Flamengo que teve um lucro aí gigante, que antes a gente vinha tendo somente prejuízo, o Flamengo teve um lucro milionário. Outra informação que nós vamos passar para vocês é a lista de jogadores inscritos na Copa Conmebol Libertadores da América. O Flamengo que tinha até a tarde de hoje para mandar a lista oficial de jogadores inscritos na Copa Conmebol Libertadores, e nós vamos estar passando para vocês aqui na íntegra, melhor dizendo, o nome de todos os jogadores que foram inscritos agora e o número da camisa deles. Vamos lá. Número 1, Diego Alves. 2, Rodinei. 3, Rodrigo Caio. 4, Rodolfo. 5, Ilharão. 6, René. 7, Everton Ribeiro. 8, Gustavo Cuejá. 9, Gabriel Barbosa, Gabigol. 10, Diego. 11, Vitinho. 12, César. 13, Trauco. 14, Jorgian de Arrascaeta. 15, Gerson. 16, João Lucas.
17, Hugo Moura, 18, Rafinha, 19, Reinier, 20, Lincoln, 21, Pará, 22, Gabriel Batista, 23, Lucas Silva, 24, Pablo Mari, 25, Pires da Mota, 26, Matheus Tuller, 27, Bruno Henrique, 28, Berrio, 29, Vitor Gabriel e número 30, Léo Duarte. Então, galera, essas são a lista de jogadores relacionados pelo Flamengo. Entraram na lista 5 jogadores: Rafinha, Pablo Mari, Gerson, João Lucas e também o centroavante Lincoln. Esses foram os 5 jogadores que entraram. Lembrando que o Flamengo, passando de fase, o Flamengo pode fazer mais 2 mexidas, mais 2 inscrições na Copa Conmebol Libertadores da América. Outra informação que nós vamos passar para vocês é sobre a situação de Georgian de Arrascaeta, que fez um exame com imagem e foi constatada uma lesão grau 1. A princípio, o jogador não viaja para São Paulo, como também não viaja para Guayaquil na partida contra o Emelec. O jogador vai ficar fazendo tratamentos em casa para melhorar ainda mais o retorno dele, para que ele esteja apto a jogar a partida de volta contra o Emelec. A princípio, o jogador não viaja para São Paulo, vai se tratar no Rio de Janeiro, visando o jogo da volta, e é desfalque do rubro-negro mais querido do Brasil. Falando agora sobre Bruno Henrique, viaja para São Paulo junto com os demais jogadores, porém, não se sabe ainda se ele será relacionado ou não para a partida contra o Corinthians. O próprio técnico Jorge Jesus, que disse que colocará um time misto contra a equipe do Corinthians. A gente torce aí para que o Flamengo saia com uma vitória dessa partida, porque o Flamengo perdeu essa última partida nos pênaltis. O emocional ficou um pouco abalado, tanto dos torcedores como de alguns jogadores, e é mais importante, é importante uma vitória contra a equipe do Corinthians para ganhar bagagem, para ganhar mais força, para enfrentar a equipe do Emelec lá no Jorge Capwell. Outra informação que nós vamos passar para vocês, galera, é que Pablo Mari já está inscrito, já apareceu no bid e já pode atuar pelo rubro-negro mais querido do Brasil. A princípio, Gerson ainda não apareceu no bid e ainda não pode estrear pelo rubro-negro mais querido do Brasil. Outra informação que nós vamos passar para vocês, galera, é sobre o menino Reinier Jesus. É isso mesmo, galera. Segundo informações do Globoesporte.com, o Flamengo recebeu uma proposta do Everton, time que joga o menino Richarlison, que ultimamente vem fazendo bastante contratações de garotos para o seu elenco. Segundo o Globoesporte.com, haveria feito uma proposta pelo Reinier Jesus. Proposta essa no valor de 168 milhões pelo jogador. Aí fomos apurar essa situação, fomos atrás com as nossas fontes que negaram essa situação. A princípio, os dirigentes do Flamengo negaram essa hipótese, essa negociação. Também fomos atrás de familiares do jogador, que também negaram a proposta do Everton, disseram que não chegou nada. E para confirmação, o próprio Marcos Braz, agora em entrevista coletiva, deixou bem claro que não há nada, nenhuma proposta pelo jogador Reinier Jesus, jogador que se encontra no elenco rubro-negro, estava para subir, ainda não subiu para o profissional, ainda está resolvendo as questões para poder subir para a equipe profissional. Marcos Braz foi indagado sobre muitas situações na entrevista coletiva que ele deu há pouco no Ninho do Urubu. Uma delas foi sobre atacante, é isso mesmo, foi perguntado ao Marcos Braz sobre atacante e ele foi firme e disse o seguinte: fomos atrás de alguns nomes, porém
não conseguimos contratar ninguém. Buscamos alguns nomes, temos aqui uma enorme equipe para monitorar nomes, para ver como o jogador atua, se está dentro do orçamento rubro-negro, porém não encontramos êxito em nenhum atacante. Palavras do próprio gerente de futebol, Marcos Braz. Quando foi perguntado sobre a saída, a provável saída do Miguel Trauco, que teria recebido propostas do Schalke 04 da Alemanha, como também do Mallorca da Espanha, a informação que foi dada pelo próprio diretor de futebol executivo do Flamengo, vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi que não chegou nada para ele e que o Flamengo não irá negociar o atleta tem contrato com o Flamengo. Para se negociar o jogador, teria que chegar uma proposta que agradasse o Flamengo, como também aos empresários do atleta. Palavras do próprio Marcos Braz. Ele disse que o jogador é fundamental no plantel do Flamengo e que se alguém quiser contratar o jogador, terá que fazer a proposta formal, não apenas o interesse. Eu quero pagar quanto? Não, tem que botar no papel lá e chegar para ele essa tal proposta. Falando de Gustavo Cuejá, galera. Gustavo Cuejá, foram perguntados sobre a situação de Gustavo Cuejá. A situação que foi passada pelo próprio Marcos Braz foi que ele chegou da Europa há pouco tempo, há poucos dias, não teve tempo para conversar com o jogador, mas irá conversar com o jogador, irá resolver as questões. Foi até perguntado se o jogador está triste, chateado. Ele disse que não, o jogador não está triste, não está chateado, mas ele deu a palavra dele que irá conversar com o jogador na volta da equipe da partida contra o Emelec lá no Equador. Então foram essas as notícias, foram essas as informações dadas pelo Marcos Braz e essas foram as notícias do Mengão do dia de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação do sininho, compartilhe esse vídeo com o máximo de rubro-negros que você puder e metralhe o dedo no like aí, porque isso apoia demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Tá certo, galera? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tamo junto e saudações rubro-negras.